Bom, então nós estamos entendendo aqui que este capítulo, capítulo 8, vai falar sobre, é uma transição. É a transição da pregação em Jerusalém, que agora, depois da morte de Estevão, ela começa a sair. Homens santos, piedosos, eles sepultaram Estevão, não é? E houve grande pranto, porque era um homem extraordinário, e a igreja agora, com a morte de Estevão, se espalha. Por quê? Porque esse camarada aqui no verso 3, Saulo de Tarso, assolava a igreja, ele perseguia, ele tinha um ímpeto muito grande na sua visão religiosa, era um homem muito preparado, conhecedor profundo do Antigo Testamento, né, da Bíblia de então, mas ele perseguia. O verso 3 diz assim, assolava a igreja, não era perseguição, pessoal, não, era assolava a igreja, ele matava pessoas. Olha o que ele fazia, entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e os encerrava no cárcere quando não eram mortos. Como ele matou, ele autorizou a morte de Estevão. Então o povo sai. Aqui a gente encontra Filipe em Samaria pregando tremendamente a palavra de Deus, não é? Saiu de Jerusalém. Então o que o livro de Atos fala no começo? Vocês vão pregar, vão ser minhas testemunhas aqui na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Essa é a transição. Capítulo 8 é a transição. A morte de Estevão, não é? Pedro, um grande líder até agora, ele vai aparecer outras vezes aqui, mas Paulo aparece no cenário e aparece como perseguidor da igreja. Colocou todas as suas energias para fazer aquilo que ele acreditava. Assolava a igreja. A igreja onde estava? Uma igrejinha aqui na rua tal, também não. A igreja nas casas. A igreja era nas casas. Igreja vem da expressão eclésia, que na realidade tem mais um senso de comunidade, uma comunidade que sai para fora para decidir alguma coisa. Essa era a primeira ideia. Jesus usa lá atrás, antes do Monte da Transfiguração, né? Essa expressão, a igreja, eclésia, grupo de pessoas com o mesmo fim, que saem para resolver alguma coisa. Então, a igreja não é onde a gente vai, né? A igreja é de onde a gente sai. A igreja está aí, a igreja somos nós, você é a igreja. Então, ele vai. Filipe vai para Samaria, ele prega, faz sinais, e os samaritanos, que eram inimigos dos judeus, começam a ficar impressionados. E o verso 8 diz assim, houve grande alegria naquela cidade. Depois, nessa cidade, havia um camarada chamado Simão, que estava iludindo, diz o verso 9, o povo de Samaria. Ele se autodenominava como um grande vulto, diz aqui, não é? E todos davam ouvido para ele, dizendo, este homem é o poder de Deus. Ele era chamado de o grande poder. E a Bíblia diz assim que ele iludia, verso 11, iludia com mágicas. Deixa eu fazer aqui um parênteses, né? Hoje há pessoas que podem iludir, outras que podem tentar iludir você, a mim, usando o Evangelho. Será que é possível? É possível. Há pessoas que podem se valer de alguns mecanismos, até psicológicos. Por exemplo, eu sou pastor, eu prego aqui na minha igreja, na comunidade adventista no Morumbi, Romanza 155, aqui no Panambi, na região do Morumbi, São Paulo. Se você quiser vir um dia conosco, temos cultos às 9, às 11, com as restrições que a gente já conhece por causa da pandemia. Mas eu posso dizer assim, para a minha congregação, nós temos 900 membros aqui, mas posso dizer assim, eu sei que há alguém aqui que tem um problema sério no casamento. Se eu falo isso para 900 pessoas, será que eu não vou acertar que tem alguém que tem esse problema? Quando eu digo eu sei que tem, eu estou me arvorando no lugar de Deus. E eu estou passando para a comunidade que Deus me revelou alguma coisa. É muito simples eu dizer assim, tem alguém aqui que tem uma dívida enorme e não sabe como pagar.
Oh, peraí, entre 900 pessoas não vai ter alguém com uma dívida enorme que não consegue pagar? Alguém que está sofrendo uma enfermidade na família? Poxa, eu sei que tem aqui, eu posso iludir as pessoas, posso iludir. Posso usar um fundo musical, posso trabalhar com a psique, né? Posso fazer tudo isso, mas o evangelho não se presta a isso. Simão usava todas estas coisas. Verso 11 assim, aderiam a ele porque havia muitos iludia com mágicas. Há muitos mágicos hoje, cuidado, muitos mágicos. O meigo nazareno, ele falava a verdade, ele pregava a vida, ele não iludia as pessoas. A Bíblia diz assim, ai daquele que fizer tropeço a qualquer um dos meus pequeninos, ai daquele. Bom, você sabe o resto do verso. Bom, quando porém deram crédito, verso 12, a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, olha, duas coisas importantes, reino de Deus e nome de Jesus. O nome de Jesus tem que estar estampado na minha vida e na sua. Nós temos que ter esse carimbo, como Estevão. O pessoal do Sinédrio olhou para ele e o rosto dele brilhava. É isso, nós vamos ter essa pegada, né? Essa pegada. Então aqui a gente encontra o evangelho sendo pregado em Samaria, que esse é o momento de Samaria. Esse Simão, só deixa eu voltar um pouquinho aqui, pregando sobre o reino de Deus no nome de Jesus, e iam sendo batizados. O batismo é importante. O batismo é importante, é um rito importante, porque ele indica a morte e a ressurreição em Cristo Jesus. Assim, homens como mulheres, novamente aqui, você lembra que você está me acompanhando, você lembra que eu mencionei lá atrás, novamente falava sobre homens e mulheres, não só sobre homens. O Evangelho vem para dar igualdade, não tem bandeira, nós não temos bandeira no Evangelho. Tem uma teologia feminista, uma teologia masculina, uma teologia de gênero, uma teologia uma teologia. Deus não está em todas as coisas, está na página. Deus é Deus. Ele não existe panteísmo também. Tem gente pregando isso, infelizmente, eu não estou entendendo como algumas pessoas, até que eu prezo muito, estão apoiando esse tipo de discurso que é popular. Jesus não dizia assim, agora gente, vamos falar sobre as prostitutas, vamos levantar a bandeira destas... Não, ele simplesmente cuidava delas. Ele cuidava dos funcionários públicos que roubavam o dinheiro do povo. E parece que em alguns lugares isso até acontece, né? Aqui no Brasil não, mas em alguns lugares deve acontecer também. Mas você vê, esse é um problema do ser humano. E Jesus estava lá apoiando as crianças, não tinha um movimento para as crianças. O Evangelho carrega tudo isso. E a gente tem que entender que o Evangelho é isso. Não tem bandeira. Dentro do Evangelho não tem uma bandeira. O Evangelho é a bandeira. Me perdoem falar sobre esse assunto, mas o próprio Simão, diz o verso 13, abraçou a fé e foi batizado. E acompanhava Filipe, ficava encantado acompanhando Filipe. Aí Pedro e João vêm. Pedro e João vêm de Jerusalém, porque viram que Samaria estava em movimento. Quando todos foram dispersos da região da Judéia e Samaria, os apóstolos ficaram lá. Está lá no verso 1 aqui que eu não li. Tá? Mas então Pedro e João vêm de Jerusalém, porque souberam o movimento em Samaria. Judéia, Samaria e confins da terra. Essa é a ideia de Atos capítulo 1, verso 8. É lá no comecinho. Então eles começaram a orar por eles. Verso 15. Os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aqui a gente podia ficar um tempão falando sobre o Espírito Santo. Você vê como o Espírito Santo é mencionado aqui, homens cheios do Espírito, vocês não têm o Espírito. O Espírito é muito mencionado. Lucas é aquele que propaga o Espírito Santo. E a igreja agora é dirigida pelo Espírito Santo. Jesus está no céu, no reino, como sumo sacerdote. As funções vão mudando da trindade, da divindade, mas o objetivo é a salvação.
não é? A hierarquia é por causa das funções, da salvação do homem. Bom, então eles começaram a orar e portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. Por isso que eles receberam o Espírito Santo, oravam pelo Espírito Santo. Aí Simão, esse mesmo Simão foi convertido, que era mágico, que iludiu o povo. Ele pegou o dinheiro e disse assim: Pedro, João, está aqui um dinheiro para vocês, para também me darem esse poder do Espírito Santo. Se compra isso. Concedei-me também a mim esse poder, verso 19, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo também. Isso não é pago, não é pago. Ninguém consegue isso pagando. Isso é uma relação com Deus, é uma relação com Deus. E se eu estiver debaixo do Espírito Santo, isso não quer dizer que eu vou fazer milagres. Não. Isso quer dizer que eu vou ser dirigido pelo Espírito. Isso quer dizer que o Espírito vai me dar poder na palavra, mas eu tenho que estar ligado na videira, isso não é com dinheiro. Aí Pedro repreende: o teu dinheiro seja contigo para perdição. O que é isso, rapaz? Comprar o dom de Deus com dinheiro? Olha, o teu coração não é reto diante de Deus, você tem pensamentos horríveis. Você quer poder, você quer se aparecer. Você quer se aparecer, quer estar lá na frente. Quer estar sendo elogiado, porque ele era, olha aqui. Aderiram a ele, verso 11, porque iludia o povo, e o povo chamava de grande poder de Deus. Aí alguém quer trair para si. Aí Pedro falou assim: arrepende da tua maldade e roga ao Senhor, verso 22. E foi exatamente o que ele fez. Ele disse assim: por favor, rogai por mim ao Senhor, verso 24, para que nada do que você disse venha sobre mim. Rogue. Aí não diz mais nada dele, mas continuar a evangelizar as aldeias, as muitas aldeias samaritanas. Então, Jerusalém, Judéia, né? Jerusalém, a cidade, Judéia, a região. Estevão morre, eles começam a pregar em Samaria, nas cidades samaritanas, com um êxito tremendo, muitas aldeias samaritanas, verso 25, e agora vem os confins da terra. Agora é uma história linda, e a gente tem aqui 2 minutos para falar sobre essa história. Na estrada de Gaza, vem um homem que era tesoureiro da rainha de Candace, um ministro da fazenda. Ele era eunuco, ele não tinha sua genitália, ou por defeito, ou porque ela foi tirada. De alguma forma ele não tinha as funções sexuais. Era um homem que não tinha futuro, só tinha presente. E ele viu na palavra um incentivo para o futuro. Ele não tinha família, não tinha semente, não teria filhos. Então ele aprendeu na palavra que é alguma coisa especial e foi para o templo. Chegando lá não entrou, porque os eunucos não podiam entrar no templo. Olha que coisa. E vai embora lendo. E Filipe é chamado, olha só de novo Filipe, é chamado para atendê-lo e ele aparece correndo. O anjo levou para lá. Corre junto da carruagem e ouve o indivíduo lendo Isaías. E correndo diz assim: você entende o que você lê? Ele diz assim: como é que eu vou entender se não tem quem explica? Sobe. Então Filipe discorreu, né? Falou sobre tudo para ele, falou sobre Jesus, e ele sentiu aquela paz que ele estava querendo buscar em Jerusalém e não pôde entrar. Olha como às vezes a gente cria um problema para as pessoas. Ele não pôde entrar no templo porque era eunuco. E aí anunciou Jesus, verso 35, explicou tudo, que aquela passagem se referia a Jesus, o servo sofredor. E a coisa segue. Ele para e diz assim: escuta, temos água aqui, o que me impede de ser batizado? Eu falo: não, se você crê, eu creio. E ele foi batizado. E ele sai para o norte da África. Vai embora feliz, diz aqui, que ele foi feliz da vida. O Senhor arrebatou o Filipe, não vendo mais, o eunuco foi embora o seu caminho cheio de júbilo. E Filipe foi levado para outra função. O evangelho sendo espalhado para o mundo. Jerusalém, Judéia, Samaria e mundo. Essa é a transição. Esse capítulo é muito importante aqui, porque ele fala dessa transição. E agora o 9, não perca o 9, vai falar sobre Paulo. Saulo é conquistado por Deus. É o perseguidor que assolava
é conquistado por Deus. Que poder maravilhoso. Vamos orar. Pai querido, pedimos a Tua bênção para a nossa vida. Nós também queremos descobrir a Tua palavra. Cada dia que estudamos, no estudo pessoal, no estudo geral, fazemos aqui na TV, no NT Play, também no YouTube, que o Senhor possa nos dar ânimo, que possamos sair para pregar a Tua palavra, usando palavras, usando ações, usando gestos, carinho e amor para com as pessoas. Usa-nos como o Senhor usou Filipe, e que possamos ter esta visão que em breve o Senhor vai voltar. Em nome de Jesus, amém.